lot to make up the words for this one. Ok. Epa, espera aí. Nós estamos fazendo uma contagem regressiva? Mas por que ela é assim? Por que leva esse tempo? Tempo? Da onde surgiu isso? Como sabemos o que é um minuto, segundo, um dia? Além do mais, mesmo sem saber da onde que veio isso, aposto que eu uso ele o tempo todo, seja para acordar, hora de saber quando temos que almoçar, ir trabalhar, de todo modo, ele é muito importante na nossa vida. Você sabia que a referência do Sol foi por muito um dos meios mais naturais para marcar o tempo? Acredita-se que o povo egípcio foi um dos primeiros povos a dividirem o dia em 24 horas, a partir do relógio do Sol. Ele funciona através do ângulo da projeção de luz solar, fazendo com que ocorra um comprimento de sombra característico para a posição do Sol em relação à Terra. Desse jeito, poderia-se medir a porcentagem de dia que passou e que se restava. Imagine você dentro de uma civilização e exercendo funções importantes e não podendo controlar o tempo para as mesmas? Muito estranho, né? E era assim que eles viviam. Os relógios mais antigos são justamente os que têm o Sol como base, e são conhecidos como obeliscos. O mais antigo mesmo que se tem registro é datado de 3500 a.C., no Antigo Egito. Tá, tudo isso é muito legal, interessante, mas aposto que vocês estão pensando como é possível saber a hora durante a noite. Bem, sem a presença do Sol seria praticamente impossível. Pois bem, temos uma solução para isso. Os egípcios marcavam a passagem do dia com 12 horas e a noite com o restante. E foi um grupo de astrólogos que encontraram a resposta para o que eles tentavam resolver. Depois de uma longa discussão a respeito desta marcação, que por acaso terminou durante a noite, eles, observando as estrelas, viram que então poderiam se orientar através delas. Foram marcadas 18, que tinham o objetivo de ver a passagem do tempo após o Sol se pôr, 6 para a marcação do surgimento e desaparecimento do Sol, e as outras 12 para a divisão da noite, em 12 partes iguais. Incrível, né? E esse conceito de dividir o dia em 24 horas durou de 1500 até 150 anos antes de Cristo, ou seja, tempo pra caramba. A seguir, o trecho do filme Hércules, gravado em 1977, da Disney, onde o personagem tenta vender para o próprio Hércules um relógio de sol. Hey mec, tu veux pas acheter un cadran solaire? Ça n'intéresse pas, dégage. O relógio surgiu então como um modo de marcar o tempo de uma forma mais precisa, não pelo pôr do sol, nascer do sol, as estrelas, o mês lunar, mas mesmo assim, com essa invenção do relógio, ainda se tinha muita dificuldade em precisar esse tempo. Por mais que fosse um avanço, ele ainda não era o suficiente, pois a gente não tinha minuto, segundo, quem dirá milésimos. Em relação à precisão, o astrônomo grego utilizou um sistema de cálculo usado pelos babilônios, que tinham como base o número 60. Acredite-se que a escolha de 60 em si deve-se ao fato de ser o número mais fácil para expressar fracionamentos. Mais tarde, o astrônomo Cláudio Ptolomeu expandiu esse conhecimento, batizando a primeira divisão em parte minutai primae e a segunda de partes minutai secundae, e este conceito só foi de fato utilizado no século XVI. Você sabe qual é o segundo relógio que se tem registro? Bom, o seu nome pode trazer um pouco de confusão, mas na verdade ele é muito simples. Ele se chama clepsydra, que nada mais é que o relógio de água que nós vamos mostrar durante a aula.
Esse relógio é super interessante que vocês estão vendo agora na tela. Ele é um relógio de água que se encontra no saguão do Shopping Iguatemi desde 1982 e chama bastante atenção. Ele tem cerca de 8,5 metros de altura, 250 litros de fluido, esse fluidinho verde que vocês estão vendo, e 120 metros de vidro. Você pode usar sim ele para ver que horas são. Os discos que ele contém marcam os minutos e os globos marcam as horas. Esse mecanismo foi criado pelo físico e artista francês Bernard Guinton, e há peças semelhantes em cidades como Berlim, Osaka, Paris e Porto Alegre. Você conhece a ampulheta? Bom, muitas vezes ela é utilizada como artigo de decoração, mas a ampulheta ela serve como marcador de tempo. Os grãos eles passam por um determinado orifício, o que demanda tempo, e esse fluxo que passa por esse orifício é que vai dizer o tempo que leva. Ou seja, quanto maior o orifício, mais rápido a areia vai descer, quanto menor, mais devagar. Então existem ampulhetas de 10 segundos, 20 segundos, minutos, e é assim que ela utiliza para se orientar. E sabe sobre esses relógios mais modernos que nós temos hoje em dia? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre eles e quando eles começaram a aparecer. Você deve imaginar que os relógios mais precisos nasceram na época da Revolução Industrial, porque eles necessitavam de uma contagem exata para o meio de produção. Um passo muito importante era ter a certeza da medida do segundo. Em 1956, o segundo foi definido em função do período da rotação da Terra em torno do Sol. Porém, em 1967, na 30ª Conferência Geral de Peso e Medidas, a CGPM, o segundo foi definido como a função do relógio atômico, passando a ser considerada pelo Sistema Internacional de Medidas como a duração de 9.692.631.770 períodos da radiação correspondente à transição entre dois níveis hiperfinos de um átomo de césio 133 em seu estado fundamental. Vamos falar primeiro sobre o relógio de bolsa. Sabe o coelho da Alice que está sempre mostrando o relógio dizendo que ela está atrasada para o chá? Bom, ele usa um relógio de bolso. A seguir você irá assistir o trecho do filme Alice no País das Maravilhas. Dina, é só um coelho de colete e de relógio. Ai, os meus bigodes! É tarde, tarde, tarde! Oh, que coisa! Como é que o coelho pode estar atrasado? Espere! É tarde! Tão tarde até que arde! Ai, ai, meu Deus, é lua, Deus, é tarde, é tarde, é tarde! Deve ser muito importante, como um baile ou sei lá. Senhor Coelho, espere! Não! Eu tenho pressa! Peça! Ai, ai, meu Deus, a lua, Deus, é tarde, é tarde, é tarde! Que lugar esquisito para uma festa! Eu acho, Dina, que a gente não devia entrar. Afinal, nós não fomos convidadas. E a curiosidade é uma coisa feia. Adeus, Dina. Adeus. E é com esse relógio de bolso que ele controla. O primeiro criado foi na cidade de Nuremberg, na Alemanha, feita por Peter Heinlein, e esse relógio ele tinha o nome de ovo de Nuremberg, porque ele era todo feito de ferro, era pesado, oval e ele tinha corda para 40 horas. Foi então em 1500 que as indústrias relojoeiras começaram a ganhar força, principalmente em países europeus. Agora vamos falar um pouquinho sobre os relógios de pêndulo. A atribuição para esse invento é um pouco complicado, mas o mais aceito é que Galileu Galilei estudou o movimento do pêndulo no século XVI, mas
O nome de quem fez realmente o primeiro relógio de pêndulo foi de Christian Huygens, em 1656, na Holanda. Ele utiliza como forma de medida a regularidade da oscilação, ou seja, o isocronismo. A amplitude do movimento deve ser mantida constante, caso contrário, o relógio irá se desregular. Diferenças na amplitude de cerca de 4 a 5 graus chegam a mudar 15 segundos por dia. Para compensar essas perdas, que podem ter ocorrido devido ao atrito, são fornecidos pesos e molas, que geram energia suficiente para compensá-las. O primeiro relógio de pulso que se tem registro foi feito sob encomenda para Carolina Murat, princesa de Nápoles e irmã de Napoleão Bonaparte, no ano de 1814. Entretanto, a atribuição do relógio de pulso é dada a Antônio Patek e André Philippe, fundadores da empresa Patek Philippe. Esses relógios fizeram tremendo sucesso no público feminino, e eles eram tidos também como joias. É comum associarmos o nome de Santos Dumont com os relógios de pulso, mas não foi ele que inventou. O que aconteceu nesse caso foi que ele pediu para que seu amigo joalheiro Louis Cartier fizesse um relógio preso ao seu pulso. Assim, ele poderia cronometrar melhor suas experiências aéreas e não precisaria tirar a mão dos controles do avião. Um fato interessante é que os relógios da época, como já foi dito anteriormente, eles eram femininos. Desse modo, seu amigo teve que escolher um que tinha um maior diâmetro, prender em uma tira de couro e assim fazer um relógio mais característico masculino. Depois disso, muitos homens começaram também a utilizar esse tipo de ornamento. Durante a Primeira Guerra Mundial, eles foram muito utilizados pelos soldados, pois eles necessitavam chegar a locais com a máxima precisão de tempo possível. Nesse vídeo, o rapaz nos mostra um relógio de pulso do tipo quartzo. Esse mineral do quartzo gera pulsos elétricos quando submetido a uma pressão física. E também tem a capacidade de vibrar quando atravessados por uma corrente elétrica. Esse cristal do relógio vibra 32.768 vezes por segundo. Ele é muito mais exato que um relógio mecânico. Por isso, na década de 70, ele chegou a substituir quase completamente os outros tipos de relógio. E o que vale chamar a atenção é que para esses relógios antigos, regulados por mola e corda, ele chegava a desajustar 1/10 de segundo por dia, e os de quartzo não erram mais que 1 milésimo. Eles podem ser classificados como analógico, digital ou analógico digital. Sabe o relógio digital? Vamos falar um pouquinho dele. Ele funciona com uma bateria de pequena carga e também utiliza cristal piezoelétricos que estudamos semestre passado em sistemas de potência, gerando pulsos elétricos de 60 a 50 Hz. Encontramos eles em aparelhos de som, televisores, micro-ondas, ou seja, aparelhos eletrônicos em geral. Você lembra quando falamos da marcação do segundo através do átomo de Césio-133? Ele funciona de modo que os mecanismos estimulam o átomo. Assim, eles atingem uma frequência desejada por meio de ondas eletromagnéticas. O primeiro relógio atômico ele foi criado lá em 1949, mas ele não foi nem utilizado. Ele foi aprimorado pelo Reino Unido em 1955. E atualmente o que a gente tem e utiliza, ele só é de 1967. Desde 1967, a definição de tempo ela é baseada no relógio atômico, porque até hoje, que a gente conhece, ele é o mais preciso. Apesar desse relógio ser o mais preciso do mundo, ele chega a atrasar 1 segundo a cada 65 mil anos.
E por mais que esse possa parecer um feito incrível, no ano de 2015, japoneses da cidade de Yokohama criaram um relógio atômico 4.000 vezes mais preciso do que ele, chegando a atrasar cerca de 1 segundo a cada 16 bilhões de anos. Mesmo se você não tiver um relógio para te acompanhar, você sempre vai ter acesso a que horas são. Seja na rua, no terminal, na escola, é só prestar atenção que você sempre vai ter essa informação. Lembra da luz solar? Pois é, você também pode usar ela para se orientar. E à noite com as estrelas, só que eu acho que isso é um pouco mais difícil para o nosso contexto. Nós temos também os relógios inteligentes, que eles fazem tudo. O que menos chama atenção é a capacidade de mostrar que horas são. Acoplado no seu pulso, ele monitora seus batimentos cardíacos, seu e-mail, suas ligações, tudo por um negocinho minúsculo. Esses relógios são a aposta para o futuro. E para finalizar, nós iremos mostrar agora uma propaganda da Samsung Smartwatch Gear S3 da Samsung. Mommy says that we need some milk. This is a story about a blue boy. Nobody used to dance with him. Nobody used to dance with him. Nobody used to dance with him. He wanted to rock, he wanted to pop, but he wasn't so cool, but he wasn't so tall. So when he used to bop and all the women around, he used to laugh and stomp their feet on the ground. Hola, cariño.